Fala galera, beleza com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Juninho da Escola do Trader. Sou trader esportivo profissional há 5 anos, especializado no mercado de futebol virtual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, que é o maior canal de futebol virtual do Brasil. E se você, assim como eu, quer se tornar um profissional nesse mercado, um especialista em futebol virtual, que é um dos maiores mercados do trade esportivo, ativa as notificações, já segue a gente aí para não perder nada, nenhuma novidade, porque aqui eu vou te provar que é extremamente possível ser lucrativo, consistente no mercado de futebol virtual. Não perde nada, porque eu vou te mostrar que seguindo tudo aquilo que eu falo passo a passo, você vai ser um especialista nesse mercado. Agora fica aí com o nosso vídeo a seguir. Então vamos lá. Boa noite. Dia 21 de junho de 2024. Sejam todos bem-vindos. Nós resolvemos fazer essa gravação esporádica a título de separar um dos nossos conteúdos, que é um conteúdo muito relevante, que a gente bate todo dia nessa tecla. E é importante que a gente tenha isso separado, até para ficar mais fácil para os novos alunos que entrarem, ou, visualizar isso e usar essa aula, inclusive. Eu vou ser muito sincero, assim, entre pré-trade e equilíbrio, tudo é muito importante, tá? Mas pode ser que começar falando de equilíbrio agora seja realmente importante. De qualquer forma, entre pré-trade e equilíbrio, são sempre essas duas, começando sempre por esses dois tópicos aqui da escola, tá? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma parte teórica agora. Por que teórica? Vou explicar para vocês. Porque a parte prática dela, vocês conseguirão visualizar o dia que nós fizermos, de repente, uma gravação, ou 9 horas da noite, ou 9 horas da manhã. Na verdade, 8 horas da noite ou 8 horas da manhã, nesse momento. Por quê? Porque o equilíbrio é muito mais fácil visualizado com a história da dinâmica do comparativo entre 12 horas e 24 horas. Tá? O que vai acontecer agora? Agora são 10 horas da noite. O mercado hoje é sexta-feira, começou às 8 horas da noite. Então nós temos das 8 às 9, das 9 às 10. Nós já temos 2 horas. Então nós não vamos pegar o dia inteiro, um dia anterior. Nós vamos pegar uma rebarba, faltando 2 horas do outro dia ainda. Tá? Então, o comparativo que nós vamos visualizar agora, ele é um comparativo entre 12 e 24, entretanto, não são ciclos completos de dia. Esse mês eu não consigo mais, mas no próximo mês, de repente, a gente pode fazer isso num sábado, 8 horas da manhã, começar essa gravação, e aí a gente faz essa parte prática para ficar registrado aqui. Então, hoje nós vamos para as teorias, tá? Volto a dizer, vocês que são mais velhos aqui, não tem nada de novidade. Não tem nada de novidade. Nós só vamos, de uma certa forma, organizar tudo isso. Entretanto, é necessário que tudo isso que a gente vai falar aqui hoje é pura decoreba. Tem que decorar, porque nós vamos utilizar isso todos os dias. E não só todos os dias, mas a cada momento que você for fazer uma entrada, se for analisar um mercado, se for analisar o mercado, isso é importante para você. Certo? Dúvidas até aqui? Então vamos lá. Uma das coisas que eu quero deixar muito claro aqui é o seguinte: equilíbrio de mercado é totalmente diferente das porcentagens da leitura gráfica. Totalmente diferente. Porque tem algumas vezes nas lives que alguém ainda pergunta assim: se eu faço a pergunta para vocês, beleza, mas qual que é a porcentagem aqui de over? De over é de 40 a 45. Não.
Aliás, de over é de 35 a 30. Não. Não. Isso é para gráfico. Então, entenda uma coisa. As porcentagens e os equilíbrios de mercado, eles são totalmente diferentes daquelas porcentagens que a gente precisa decorar para gráfico, tá? Que está lá no nosso curso de gráfico. Então, esse é o primeiro ponto que nós temos que saber. Esse equilíbrio que nós estamos falando agora, equilíbrio de mercado, diz respeito às porcentagens de pagamento, referente aos mercados. Eu vou começar nesse momento pelos mercados maiores. Por quê? Porque eles são eles são exatos, tá? Mercados maiores são exatos, certo? Vamos lá. Vou tirar os odds daqui. Ó. Primeiro mercado. 5 mais. Tá? O que ele tem que ter no mercado de 5 mais? O que ele tem que pagar? Ele tem que pagar 10% em cada linha. 10% de 5 mais são 2 5 mais na linha. Como que eu vou fazer para saber se ele está equilibrado ou desequilibrado? Como que eu vou fazer? E é por isso que eu falei para vocês nessa introduçãozinha aqui, que depois a gente parte para a prática. Hoje é teoria, tá? Hoje é teoria. Então, como que nós vamos fazer? Você vai sempre começar pela hora 00. Sempre começar pela hora 00. Então, no caso aqui, nós já não temos. Por quê? Porque são 10 horas da noite, a 00 a 01 não tem. Então, a gente não sabe se ela acabou nesse momento, se ela acabou equilibrada ou não, o dia de hoje. Tá? Então, nós vamos ter que colocar aqui em 48 horas. Nós vamos fazer essa contagem a partir daqui. Tá? Hoje o BBTip já consegue, já tem umas ferramentas a mais aqui, até passando um traço aqui, ó. Né? Passando um traço aqui. Tá? Então, a minha contagem ela sempre vai começar a partir da hora 00. E o que eu tenho que trazer? Eu tenho que ter 10% em todas as linhas. Então, por exemplo, na linha 00, ela veio com 0%. Ou seja, ela não pagou nada de 5 mais para a gente nessa linha. O que acontece? Para a próxima linha, ela está devendo o 10 dessa porcentagem, com o 10 daqui, ela está devendo 20%. Na linha 01, ela não paga os 20%, ela paga só 10%. Então, ela continua devendo 10%. Certo? Na 03, ele tinha que pagar 10, 20, 30. Ele não pagou. Ele pagou somente 10%. Ó, observem. Ó. Ele pagou somente 10%. Ou seja, a BES está devendo para nós 20%. Certo? 20%. Na próxima linha, ele tinha que ter pago daqui, aqui, 40%. Ele pagou só 10 com 5, 15. 40% menos 15, ele está devendo 25, é isso? Ele está devendo 25 para nós. Tá? 25%. Então, o dever é que na linha, sempre que ele estiver devendo, na linha de cima ele pode multiplicar esse pagamento. Ele pode. E aí, quando nós estivermos devendo para a liga, o inverso também pode acontecer. Ou seja, nesse momento, em 4 horas, ela está devendo 25% para nós. Então, a qualquer momento, ela pode engatar de 10% para 25% tranquilamente. Para 30%, tranquilamente. Se fosse ao contrário, o que poderia acontecer? Linha de 0%. E é aí que mora o perigo. É aí que mora esse perigo. Por isso que eu sempre falo para vocês, equilíbrio no mercado do futebol virtual, ele é tudo. Ele é tudo.
Hoje nós vamos falar especificamente dos equilíbrios de mercado e dos equilíbrios de gols. Só que o equilíbrio, ele rege tudo. Então, quando eu digo para vocês em relação a um time que aparece pouco ou some, quando ele aparece, ele vem pagando, por quê? É óbvio que nós não vamos saber quantos gols o Brasil precisa pagar em 24 horas. Só que o fato dele ter sumido, principalmente um time como o Brasil, ele desequilibra para menos. Porque, pô, nós estamos falando, suponhamos que ele fique 2 horas sem aparecer. Imagina um time igual o Brasil ficar 40 jogos sem aparecer, 60 jogos sem aparecer. É exatamente por isso que quando ele aparece, ele vira um localizador para antes dele ou depois. Por quê? Porque ele está numa localização de over naquele momento. Porque ele desequilibrou, sumiu, quando ele some, ele desequilibrou para baixo, e agora ele precisa pagar. E é exatamente isso que acontece. O equilíbrio rege o mercado de futebol virtual. Tudo é equilíbrio, certo? Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então estamos aqui, ó. 4 horas se passaram. Ele tinha que ter pago 40%, ele paga só 15%. Muito pouco. Aqui, ó. 5 horas se passaram. 1, 2, 3, 4, 5 horas se passaram. Ele pagou somente 20%. No total que ele teria que ter pago 30%. Então, aliás, tinha que ter pago 50%. Então, ele está devendo 30% para nós. Na linha de cima está aqui. 25%. Observem uma coisa que não é coincidência, tá? O primeiro ciclo de 3 horas dele, ó, ele ficou devendo. O segundo, a hora que termina, a hora que vai começar o ciclo de 6 horas, ele paga. Ele paga, tá vendo? Mas ainda assim ela tá devendo para nós. Por quê? Porque aqui tinha que pagar 60%. Aqui pagou 10, com 10, 20, com 20, 40, com 5, 45. 45, ela tinha que pagar 60, tá devendo 15 ainda. Ficou devendo mais 10, devendo 25. Ficou devendo mais 5, ficou devendo 30. 30 menos 20, tá devendo só 10. Aí, tá vendo aqui, ó, ela já não sai mais. Ela já sai com 15. Nós estamos devendo 5 para ela. Então tá aqui, ó. Olha o 5 aqui na linha de cima. Ela já cobrou. Ela já cobrou. E essa é a conta que vocês vão ter que fazer até vocês entenderem a hora que for operar. Então, por exemplo, tô na 00. Acabou o primeiro ciclo na 12, que é exatamente a hora que a gente começa a fazer a leitura de mercado, e eu escrevo lá para vocês assim: num comparativo entre 12 horas e 24 horas, existe um gap ou existe uma compensação para acontecer? É exatamente daí que a gente vai pegar esse tipo de informação. Exatamente daí. Exatamente daí. Então, quando você vai fazendo essa conta, você vai entender se na hora 13 vale a pena eu arriscar uns 5 mais? E aí nós estamos falando, turma, nós estamos falando o seguinte, ele não impede o 2,5, ele não impede, de repente, o 3,5. Só que ele evita, por exemplo, de numa operação sua, aquela sua moedinha que você quer colocar em 5 gols. De repente você não precisa colocar. De repente você não precisa colocar. E mais do que isso, às vezes ela está desequilibrada para mais, passou demais. Vou fazer uma operação com o ranking, por exemplo. Talvez para 2,5. Entendeu? Só que ele pode negar. Só que ele pode estar dando um indício de uma liga under para mim. Totalmente under. Entendeu? De uma liga totalmente under. Principalmente se ele passar. Certo? Dúvidas até aqui? Nenhuma pergunta? Pode falar, Leandrão. Juninho, boa noite.
no caso, assim, o autopagamento de 3,5, né? O autopagamento de 3,5, ele influencia também no pagamento de 5 mais, no caso? Por exemplo, vamos supor, numa linha tem que sair 4, 3,5, aí ele solta 6. Isso influencia também no equilíbrio para o 5 mais. Perfeitamente. Perfeitamente. Exatamente. Da mesma forma, o 2,5. Da mesma forma, o 2,5. Tá? Nós vamos chegar lá. Mas o 2,5, por exemplo, ele tem que pagar de 40 a 45. Uma linha que tiver acima disso, ou a liga que tiver acima disso, ela pode segurar. Ela pode segurar. Tá? Mas nós vamos chegar lá. Nós vamos falar do 3,5 agora. Tá? Então tá entendido? 5 mais, 10%. Só um minutinho. Ó, 5 mais, 10% por linha, que é igual a 2 resultados por linha. Beleza? Fala, Cedenir, depois fala o Denis. Hoje, né, que eu vejo, é que eu tô falando 5 mais, né? Então. Agora é no 5 mais. Hã? Agora é no 5 mais, tô falando. Isso. Eu cheguei agora, já cheguei do Sim. serviço. Não, agora Não, nós estamos falando de 5 mais. 3,5 é o próximo. Fala, Denis. Boa noite, Juninho. Boa noite a todos. Ô, Juninho, dentro dessa análise que você colocou, 10% por linha, ela cobre tudo isso, passando linha por linha, subindo, descendo, faltando coisa, mas no final de 24 horas, a contagem vai bater que ela pagou os 10% de tudo? Não, muito pelo contrário, ela pode ter dia que ela vai ficar te devendo e ela vai compensar no outro dia. Da mesma forma que ela pode ter dia no total aqui que ela fique muito a mais e no outro dia ela compensar. Isso é o que eu falo diariamente para vocês. Antigamente, essas compensações elas aconteciam imediatamente. Então, por exemplo, por que eu sei que os ciclos são 3, 6, 12, 24? Exatamente de estudos anteriores, de estudos antigos, aonde 3 horas ali ela já compensava e 2 linhas boas, ela já ficava com uma ruim e depois... Era desse jeito. Hoje não é mais assim. Hoje os períodos são maiores. Quantas e quantas vezes a gente fala assim, olha, a Premier começou mal na segunda-feira, deu uma melhora na terça. Só na quarta-feira, quando começa o mercado, ela vai ficar melhor. É exatamente disso que a gente está falando. Entendeu? Essa compensação. Por isso que eu digo diariamente. Hoje em dia, o Leandro é um dos caras que já faz isso já há algum tempo já. Hoje em dia, compensa você diariamente saber o equilíbrio dela todos os dias e marcar a semana inteira. Marcar a semana inteira. Entendeu? Por exemplo, essa semana, 2 dias foram ruins do ranking. Hoje regaçou. Hoje regaçou o ranking. Por quê? Equilíbrio. Tanto é que se vocês forem lá no portal do Trader agora, hoje, sexta-feira, e pegar as negativas da Copa, acho que de quarta, de quinta, vocês vão ver uma lista desse tamanho. Lista desse tamanho. Hoje ela resolveu pagar tudo que tinha, sem ordem nenhuma. O que tinha para pagar, pagou. E não foi só na Copa hoje, não. Foi tudo. Nós chegamos a ficar aqui nas negativas aqui. Brasil, 3 dias sem pagar na hora 18. Brasil é um time totalmente over. Mas por quê? Ao longo dos dias ela foi compensando. Então, Denis, o importante é você saber isso diariamente. Você tem que acompanhar o mercado todos os dias. E, de repente, focar naquele horário que você vai operar. Hoje eu aconselho a vocês a fazerem uma coleta de dados, ou faz o dia todo, ou não pula pedaço, não. Não pula pedaço, não. Juninho. E aí, fazendo o dia todo, você vai conseguir entender tudo que aconteceu no total do dia. Mas, mais importante do que isso, por exemplo, assim, eu só tenho hora para operar às 8 da noite.
Todos os dias, coleta dado todos os dias, o que aconteceu todos os dias às 8 horas da noite, a hora que você chega, da hora que você vai operar. Aí eu sento para fazer pré-trade às 8 e vou operar às 10. Todos os dias. Por quê? Porque você vai entender como o mercado tá vindo. Por que que eu, de segunda-feira, pode ver que segunda-feira eu tiro o pé de algumas situações? Porque eu não sei como foi o domingo, eu não fico no mercado de domingo. E ainda que eu ficasse, eu não acredito no mercado de domingo. Não acredito. Não acredito. Então, só quando você pega, coleta esses dados e vem trazendo ele, você vai entendendo todas as situações de equilíbrio, como está o mercado. Então, pode ser que amanhã ela termine com 50% a mais e pode ser um dia que ela termine com 50% a menos. Tranquilamente. Principalmente uma Sula da vida, principalmente uma Premier, que é mais esquisitinha do que Copa e Euro. Tá? Fala, Alan. Boa noite, Juninho. Boa noite, turma. Ô, Juninho, um exemplo. Vamos se dizer, a 00, ela aí não pagou os 10%. Aí na 01, ela não paga também, nem na 02. Tem como, assim, saber a linha que ela vai compensar, que ela vai pagar? Ou ela pode trollar as outras? Não, ela pode ir muito bem. Igualzinho ela fez aqui, ó. Ela pagou 0%, depois ela pagou 10%. Só que nós estamos falando de 5 mais. De repente, ela pagou muito mais 3,5 e aí ela segurou os 5 mais. O que acontece, o que você pode fazer é ver como está o gráfico, ver os rankings. Por que ranking? Porque linha que não aparece ranqueado não paga resultado alto. Então tem tudo isso também. Meu gráfico está muito alto para over 2,5. Vai ter uma sequência under. Que pode afetar. Agora eu te falo assim, tem como adivinhar? Não. O que você pode fazer, que aí a galera do anual sabe, você pode espelhar uma linha. Espelha a linha de 24 horas e tenta entender o que aconteceu de resultado. Não, pagou muito antes, pagou muito depois. Não, tá para sair. Isso a gente pode fazer perfeitamente. Agora, adivinhar, não, essa aqui sai com 10, essa aqui vai sair 0, a outra vai sair 15. É óbvio que, se você tiver uma situação dessa, é só você ter paciência. Nós vamos ver 3,5 na mesma liga. Mas, aqui é só perfeitamente ter paciência, porque 0%, 10%, 0, 5, tá chegando, tá aqui, ó. 25%. 25%, tá aqui. Entendeu? Entendi. Então, nós vamos ver 3,5 também, mas... Tá? Mas é bem dessa forma. Por isso que eu falo. E aí, outra coisa. Aquele dia que o mercado tá ruim... Por que o mercado tá ruim para over 2,5 e acaba saindo resultado alto? Por equilíbrio, por compensação. Então, muitas vezes ele vai estar negando 2,5 e vai estar atacando 3,5 e 5 mais. Os 5 mais, turma, os 5 mais no comparativo, é o mais difícil de sair. Mais do que o 3,5. Tá? Então, nós começamos do maior para o menor e agora vocês vão entender essa parte de porcentagem exatamente dessa forma, porque já saiu 5 mais. Pô, se saiu 5 mais, toma cuidado até com 2,5. Total de gols de linha, vocês já sabem, até vou anotar aqui. Saldo de gols da Liga, para falar daqui a pouco, da Liga. Saldo de gols da linha. Pronto. Certo, Alan? Certo, valeu. Então, tá bom. Fala, Leandro. Não, era só para complementar a pergunta do Denis, né? Como eu faço esse acompanhamento diariamente, eu sempre guardo os dados. Esse mês, por exemplo, de junho, né? A Premier, vou citar como exemplo a Premier só fechou 2 dias acima de 10%. O restante foi tudo abaixo de 10%, só que sempre compensando a mais o 3,5%. Eu sempre acima do equilíbrio. Então é só para dar essa informação só. Maravilha, obrigado. Thomas está perguntando, daria para fazer um bot para essa contagem? Pelo BB Tips, não
sei como fazer, não, Thomas. Até porque o BB-Tips ele não conta por linha. O BB-Tips ele conta seguido. É um jogo atrás do outro, ele não para. Então, essa contagem eu tenho, isso eu já mostrei, eu mostro sempre lá no pré-trade, inclusive está gravado isso lá. Eu tenho um bot que, para mim, ele me localiza como tal 5 mais no mercado como um todo. Esse bot nunca foi para pegar greens, ele foi para fazer a contagem de gols. Ou seja, quando ele tem muitas oportunidades, o mercado está ok. Oportunidades que eu digo hoje ele bateu 20 oportunidades. Não interessa se ele bateu só 5 greens. Não interessa as oportunidades. Eu sei que para 3,5 ele está ok. Tá? Isso aí tem lá no seu pré-trade. Beleza? Mais alguém, turma? Mais alguma dúvida do 5 mais? Então tá. Então, beleza. Então, os 5 mais, não se esqueçam, 10% em cada linha. É só você fazer a somatória até o final da liga. Tá? Inclusive, deixa eu fazer essa somatória aí. Vamos ver como é que ela terminou o dia de hoje aí. Então, vamos lá. 0, 10, tinha que dar 20, tá devendo 10, tá devendo 20, devendo 25, devendo 30, agora ficou devendo 15, ficou devendo 25, ficou devendo 30 de novo, ficou devendo 20, aí agora aqui de 20 ela ficou devendo, ela ficou devendo 15 para nós, devendo 20 de novo, devendo 25, devendo 25, que foi 10. Desses 25, agora ela pegou 15, então ela ficou devendo 10. 10 tá certo, tá devendo 5, tá pronto. Aqui ela morreu, ó. Pronto. Depois de 16 horas, ficou 0-0. Depois de 16 horas, ficou 0-0. Aí aqui ela já ficou devendo 5, aí aqui já inverteu. Por quê? Porque 10 daqui que ela passou a mais com 5 aqui, nós ficamos devendo 5% para ela. Ficamos devendo 5, agora nós estamos devendo 10. Aí aqui ela já cobrou 5. Aqui estamos devendo 5 ainda. Estamos devendo 10. Pronto, acabamos o dia. Nós devendo 10% de 5 mais para ela. Ela pode cobrar a qualquer momento. Pode cobrar a qualquer momento. Tá? Ela pode muito bem aqui agora começar aqui e parar de pagar. Porque, por exemplo, se nós terminamos o dia devendo mais aqui, já começou com 20, já estamos devendo mais 20. Já estamos devendo mais 25. Agora aqui acabou de sair um. Se acabar assim, nós vamos ficar devendo 30. O que pode acontecer na hora 0,3? 0%. Simplesmente 0% de 5 mais. E aí é onde começa a engatar uma máxima. Entendeu? Aí começa a engatar uma máxima. Por quê? Se abrir máxima de over de 5 mais, máxima maior engata uma menor. Aí já vai engatar máxima de 3,5. E aí descambou. Aí acabou com a liga. Acabou com a linha, pelo menos. Tá? Então, vejam como que uma coisa puxa a outra. Isso a gente conversa, a gente fala sobre isso diariamente nas nossas lives. Então, nós estamos deixando registrado agora para que não se tenha dúvida. Mas esse equilíbrio, ele funciona para tudo. Só que essa é a pontinha. Quer dizer, na verdade, essa não é a ponta, essa é a base, né? Essa é a base. Porque você tem que saber o equilíbrio do mercado como um todo para começar daí, começar a construir os seus pilares de análise. Beleza, turma? 5 mais, tá ok? Alguma pergunta? Eu vou passar para 3,5 agora, eu vou 3,5 na Copa. Tá? Vou 3,5 na Copa. Lembrando que aqui ela não tinha pago. Tá? Até a hora 05, até a hora 1, 2, 3, 4, 5, até a quinta hora ela não tinha pago. Vamos ver o que aconteceu no 3,5. Vamos ver o que aconteceu no 3,5. Lembrando de sempre começar na hora 00, tá? Sempre começar na hora 00. Bom, olha lá. Ó.
ela realmente começou ruim, tá? Ela realmente começou ruim. Qual que é a contagem do 3,5? 20% por linha. Ou seja, 4 unidades por linha. 4, tá? Então aqui, ó, 15%, pagou só 3. Aqui 20%, aqui deu 20%, ok. Aqui mais 15, então aqui tinha que dar 60, só que ela deu 50. Então nós estamos devendo para ela. Aliás, ela está devendo para nós. Está devendo para nós. Na linha de cima, ficou ok. Ficou ok. Já na de cima, deu só 10%. Tinha que ter pago 20. Então aquela compensa. Tá vendo? Aquela compensa. Esse é o tipo de linha que vale a pena analisar principalmente a história do ranking. Principalmente a história do ranking. Por quê? Tô fazendo a contagem, tô sabendo que ela tá devendo. Aí, em vez dela compensar, ela diminui a porcentagem aqui, batata. Aqui, ó. 40%. 40% de over 2,5. Olha como foi essa linha aqui, ó. No primeiro ciclo de jogo, inclusive, ó, não teve head. Não teve head. Então, turma, o equilíbrio é exatamente o equilíbrio que embasa a sua análise de liga. E é por isso que a gente faz todos os dias. E vocês me veem lá escrevendo lá, de 12 para 24. Por quê? Porque isso aí, essa contagem que eu tô falando para vocês decorarem, vocês têm que ter isso, saber o que. Daqui a pouco nós vamos até falar sobre 3 horas, né? O equilíbrio para 3 horas. Mas isso aí vocês têm que entender como que tá. Vocês têm que entender como que tá. Então, quando eu falo, ó, turma, volta a dizer, por isso que nós vamos fazer no mês que vem, pelo menos, um sábado na prática. Por que na prática? Porque se a gente começa a gravação 8 horas da manhã, de um sábado, por exemplo, nós vamos entender exatamente como ela se comportou. No início, veja bem, olha como é muito mais exato. Do início do mercado, ou seja, das 8 horas da noite do dia anterior da sexta, fez a madrugada inteira e chegou 8 horas da manhã do sábado. Nós vamos saber o que ela pagou. E aí nós vamos ter um comparativo com o dia anterior. Ou seja, das 8 da manhã da sexta até as 8 da noite. E isso te dá um panorama muito maior. Esse é o verdadeiro equilíbrio do mercado. Esse é o verdadeiro equilíbrio do mercado. Agora, quem não tem essa disponibilidade para começar a estudar o mercado 8 horas da manhã, meu conselho é junte maior quantidade de informações que você puder dentro das suas análises. Colete o maior número de dados que você puder para ajudar na sua análise. Porque é em cima disso que você vai saber o que vai acontecer na próxima linha. Da mesma forma, por exemplo, cheguei aqui, peguei uma cacetada aqui, ó. Peguei aqui, ó. 30. Peguei aqui, ó. 30, 25, 30. Tô vendo. É óbvio que daqui a pouco vai dar uma merda. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas depois, tá aqui, ó. É óbvio que já vai dar uma merda. E é aí que engata uma sequência. E aí, entendeu? E é dessa forma, ó. Aonde ela foi 5%, ó. Com certeza, ela ficou muito perto de uma máxima aqui. Que deu 21 jogos. Não, deu mais, né? Deu mais de 21 jogos, né? Aqui deu 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Com certeza ela ficou muito perto de uma máxima aqui, ó. 25 jogos. Sem pagar o 3,5. Então, é isso aqui que precisa ficar alerta. E aí aqui engata uma sequência, por exemplo, vamos ver se engatou. Ó. Under. Olha lá. Under. Já ferrou o negócio, já deu 6 under. Aí aqui, ó. Under.
Under, under, under. Under, 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 under. Olha lá, já ferrou de novo. Por quê? Sequências sequências de mercados maiores afetam os menores. Está lá no nosso curso de máxima. Tá? E aí precisa ficar alerta. Certo? Dúvidas? Sim, isso mesmo. Só você somar e dividir por 24 que você faz a média. Pode falar, Alan. Ô, Julião, tipo assim, me tira uma dúvida, só para me esclarecer. Quando uma linha começa soltando muito gol, principalmente over 13,5, aquilo indica que aquela linha vai ser uma linha que vai pagar muito over ou ela pode segurar no meio do mosaico? Não, eu ou não tipo, gosto quando a linha muito, pra ser começa a sincero. andar é demais. Não, ó, já falei isso essa semana, acho que foi. Ó, linhas que começam resultado muito alto, em odds baixas, na menor odd da linha, a linha pode engatar uma sequência under. Linha que começa com resultados muito altos e ainda em odds muito altas, também pode engatar uma sequência under. Eu não gosto de linha que começa com resultado muito alto. Eu não gosto. Isso já é de anos já. Não gosto. Entendi. Tá? Tanto ao contrário, se a linha começar under, ela do meio do mosaico, ela pode começar a pagar? Não, quando começa a under é uma delícia, porque ela vai compensar depois, né? Ah, entendi. Difícil a linha, isso eu já falei para vocês, que eu gosto de operar muito mais da metade do mosaico para frente, porque eu pego toda uma sequência under e ela vai sair. E ela vai pagar. Valeu. O que mais, turma? Então tá entendido o over 3,5? 20% no total por linha, 4 resultados. Certo? Pode falar, Fernando. Tá me ouvindo, Juninho? Perfeitamente. Ô, Juninho, mas assim, digamos que uma linha pagou 50 de um determinado, seria do over 2,5, digamos. É aquilo que você fala, a linha liga boa vai continuar sendo boa. Não vai influenciar isso? Ou vai continuar pagando? Não sei se você me entendeu. Na verdade, você... Então, é o seguinte, nós vamos chegar no 2,5 agora, tá? Mas, por exemplo, se você pegar uma linha, ó, entende o raciocínio, mas se você pegar uma linha que te pague 60% de over 2,5, o que vai acontecer com o seu gráfico? Fala para mim. Ele sobe. Entendeu? Se o gráfico subiu, ele tem que corrigir. E pode ser que ele não corrija naquele momento. Exatamente. Então, por exemplo, uma linha com 60% de over 2,5, o gráfico vai subir, ele vai desequilibrar a linha, ele vai criar gatilho para over, para under. Então, é nesse ponto que desequilibra. São esses pagamentos a mais que desequilibra. Só que esse equilíbrio que nós estamos falando, você precisa entender ele de uma forma macro, ou seja, a liga como um todo, o período como um todo. Antes de finalizar aqui, eu até anotei aqui para não esquecer, para eu fazer um comparativo para vocês, para mostrar o equilíbrio, em 3 horas, que é uma coisa que eu gosto muito, porque a hora que eu coloco em 3 horas, eu vou entender como ele me deu o comparativo total. Inclusive, a gente só consegue esse comparativo real pelo BBTips nesse momento na virada de linha. Então, daqui a pouco a gente até faz aqui, antes de virar a hora aqui, porque é como se fosse fazer o gráfico, aí você consegue entender. Mas isso você consegue em toda virada de linha entender como ele está se comportando, tá? Mas nós vamos chegar nisso. Então, assim, ó, o que você precisa saber é o total da liga. E não só a linha. A linha por si só, e é por isso que eu insisto tanto que tem que se analisar de forma macro, porque a linha por si só... teve uma linha que pagou 20% de over. E se a liga estiver ruim? Entendeu? Ela vai, na de cima ela não vai pagar 70. Não, ela pode pagar 30. E ainda assim vai te dar head. Entendeu? Então é só por isso. Mas sim, pela lógica é dessa forma. Ligas que estão pagando bem vão continuar pagando bem. Só que liga que estão pagando bem, ele também precisa
de um momento de respiro. Senão, ele vai sair de 48 para 50, se continuar pagando de 50 para 52, se continuar pagando de 52 para 55. Aí, a hora que for ver, ali, desculpa, eu não me recordo de ter visto liga em 12 horas ou em 24 horas com 60% de pagamento para over. Acho que nunca vi isso na vida. Entendeu? Da mesma forma que eu não me recordo de ter visto liga com pagamento com 32% de over 2,5 em 24 horas. O mínimo que eu vi, acho que foi 35%. Então, quer dizer, você tem que usar sempre esse fator comparativo para você entender a leitura como um completo. Certo? Posso continuar aqui, turma? Tá entendido? Então, nós já fizemos 5 mais, nós já fizemos over 3,5, lembrando sempre de começar pela hora 00. Nosso comparativo é sempre pela hora 00. Beleza? Agora vamos lá. Over e ambas. E aí é onde eu digo para vocês que fica muito mais fácil quando a gente tem um total de 12 horas para começar a analisar o mercado. Ah, consigo analisar agora? Cara, consegue. Podemos colocar aqui. Vamos lá. Podemos colocar aqui, ó, 24 horas aqui. Nesse momento, para over 2,5. A Copa está com 43%. E em 12 horas, está com 43%. Está equilibrada. E aí? O que me fala isso? Eu tenho como falar se ela vai ter, se ela está devendo, entre aspas, se ela vai ter alguma compensação ou não vai? Não tenho como. Não tenho como. Nesse momento eu não tenho como. Porque eu não tenho os dados de ontem. Só que se eu faço isso 8 horas da manhã, eu consigo entender. Da mesma forma que se eu fizer isso às 8 horas da noite, eu vou saber como foi o dia inteiro. O dia inteiro. Aí você pode dividir. Ah, eu sei como foi o dia inteiro. Então vamos ver. Aí você divide. Aí você vai fazer a conta para ver se ela pagou mais ou menos no primeiro ciclo, no segundo ciclo. E aí você consegue colher essas informações. Então, quanto mais situações quanto mais dados informativos você colher durante o seu dia, maior essa situação. Tá? Vamos lá. Over 2,5 de 40% a 45%, com média operacional, com média de segurança, em 42,5%. Por que é uma média de segurança? Porque, particularmente, entre 40% e 42,5% é baixo. De 42,5% a 45%, beleza? Que é o que está acontecendo agora. Está com 43%. Então, quer dizer, ele já está da média dele para cima. Da média dele para cima. Então, eu vou repetir de novo. Mínima, 40%. Máxima, 45%. Média de segurança operacional, 42,5%. Tá? A mínima disso é ruim operar. A menos que você saiba que ela está trazendo um comparativo do dia anterior, ela está começando a modificar esse comportamento. É só aguardar. Mais do que isso é ruim, ó, é ruim por conta de acúmulo de gatilho, é ruim por conta de gráfico em máxima, é ruim se as máximas de mercado estiverem baixas, é ruim se tiver gráfico muito em alta e linhas altas de pagamento. Esses são os pontos ruins. Só que ainda assim, se você tiver uma liga te pagando 47% em 24 horas e 45% em 12, você ainda tem uma compensação a mais para acontecer. Essa liga nunca vai terminar em 42,5. Nunca. Ela vai terminar naquela ponta média de cima do gráfico. Entendeu? É da mesma forma. Vamos lá. Eu tenho em 12 horas pagando 43. E eu tenho em 24 pagando 39. Ela vai cair de 43 para 39, ela vai terminar nessa média aqui. Ou seja, ela pagou muito mais da metade do mosaico da abertura do mercado para frente e ela vai regular para baixo. Quando ela vai regular para baixo, fica perigoso para nós. Entenderam?
Dúvidas nisso? Perguntas? Ninguém? Pode perguntar, Bruno. Ô, Juninho, só essa última questão da porcentagem eu não entendi do regular para baixo. Primeira comparação eu tenho que fazer em 12 e depois em 24. Você sempre vai fazer 24 e 12. Por quê? Vamos lá. Nós estamos vindo das 8 horas da manhã. Das 8 horas da manhã. Se eu vou fazer com números redondos, mas o número redondo, tá? Que é 50%. Vamos lá. Só que over 2,5 não é 50%. Over 2,5 é de 40 a 45. Vamos lá. Suponhamos que em 12 horas, em 24 horas, ela finalizou com 50%. Só que em 12, ela finalizou com 47. De 47 para 50, opa. Se em 24 ela finalizou com 50, se em 12 eu estou com 47, eu vou alcançar 24. Ah, eu vou chegar nos 50? Você não vai chegar nos 50, mas você pode chegar nos 48, nos 48,5, nos 49. Entendeu? Você não vai sair, se ela estava de 50 para 47, você não vai cair para 45. Não vai cair. A menos, óbvio, que tenha compensado muito nos outros dias, essas coisas todas, mas isso é uma situação à parte. Isso é uma situação à parte. Só que ela vai continuar nessa média aqui. Agora eu vou inverter a situação. Eu tenho em 12 horas, eu tenho em 24 horas, 46%. Em 24 horas eu tenho 46%. Só que em 12 eu tenho 50%. Nas últimas 12 horas eu paguei muito mais. Aonde ela vai cair para baixo. Por quê? Porque ela tem que alcançar o de 24 horas. Entendeu o comparativo? Com números redondos? Beleza, entendi. Obrigado. Fala, Christian. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Professor, essa linha de raciocínio vale para os outros mercados também, ou não? Só para o over 2,5? Christian, vale cara, ele vale, conforme a gente já mostrou ali, ele vale, mas é o seguinte, mas o problema do 3,5 e o problema do 5+, é que se eu pego uma linha que me dá 6 over 2,5, ele já acabou com uma coisa. 6 over 2,5 junto, 9 over 2,5 na linha, 10 over 2,5, ele já caiu com equilíbrio. Entendeu? Quantas e quantas vezes você entende que, por exemplo, ele está pagando 2-1, 2-1, 2-1, 2-1, 2-1 e não só 3,5? Então, assim, ó, isso é o que eu sempre falei para vocês. Sai tanto over 2,5, sai tanto ambas nesse total de jogo que é imperceptível sair 5, 4 jogos juntos, 5 jogos juntos. É, de certa forma, imperceptível. Para a porcentagem, é muito imperceptível. Agora, tenta pegar uma linha que não saiu nenhum 5+. A porcentagem cai para baixo. Mas isso é média matemática. Entendeu? Isso é média matemática. Então, assim, eu sempre... são os mercados avançados, são os mercados que eu gosto, mas desde o primeiro dia, eu falei que para vocês, 3,5 e 5+ é equilíbrio. E, inclusive, o 2,5 pode desequilibrar os resultados altos. Inclusive o over 2,5. Entendeu? É isso. É da mesma forma. Eu falo assim para vocês, ó, hoje está saindo mais ambas e está saindo menos over 2,5. O que está acontecendo? O mercado está totalmente... Tudo aquilo que era passar em over 2,5, ele está compensando em ambas. Quantas e quantas vezes nós não vimos sair 52% de over de ambas, chega na mesma liga, ela tá pagando 39% de over 2,5. Por quê? Ela tá equilibrada, tô dando ambas. Entenda uma coisa. Vamos lá. Nós vamos falar disso já já. Cada linha precisa sair pelo menos 40 gols. Eu tenho 20 jogos. Se eu pagar 20, 1-1, eu tenho os mesmos 40 gols. Pronto. Eu não preciso pagar over 2,5. Entendeu?
Então, o comparativo é exatamente esse. O comparativo é exatamente esse. É óbvio que o mercado menor sai muito para segurar o maior. E aí, o dia que o over 2,5 tá ruim, você vai ver. Eu já falei para vocês. Super, já escrevi várias vezes lá no portal do Trader para vocês. Ó, quer adivinhar resultado? Quer caçar resultado alto? Super. Por quê? Porque ela tá uma merda em over 2,5, tá abrindo um monte de sequência, chega no final da linha, paulada, goleada. É isso. Tá? Então é isso. Então só toma cuidado nesses comparativos com mercados maiores, porque mercados menores influenciam naquela outra concepção. Agora, por isso que eu sou um cara apaixonado pelos times, por isso que eu estudo muitos times, por isso que eu cheguei nesse nível de análise dos times. Porque eu sei que quando um time nega, ele tá para ver um resultado alto. E vocês veem. Inclusive, hoje, as nossas negativas são baseadas em 24 horas de análise. Ninguém faz isso no mundo. Só nós. E paga resultado alto. Vocês viram hoje. Beleza, o mercado até sofreu essa semana. A gente até pegou, acho que 2 dias ruinzinhos ali, dando média de 14 over, 2,5. Na hora do 14 over, na verdade. Na hora do ranking, sendo que o normal é de 15 para cima. Porra, hoje foi 20, acho que 22. 20, 22. Essa semana teve uma outra também boa. Por quê? Ela segurou demais, veio pagando agora. Então, toma cuidado. Vocês têm total chance, total condição de ter domínio perfeito nesse mercado que vocês gostam. Que são mercados mais altos. Entretanto, desde que você saiba fazer a leitura dos dias anteriores. Por exemplo, volto a dizer, Brasil, 3 dias sem pagar na hora 20, na hora 18. Pegamos lá, acho que Espanha, 3 dias sem pagar na hora 18. Vocês viram o regaço que foi a Espanha hoje. Países Baixos. Quer dizer, tudo isso. Então, tudo vem sobre essa negativa. Por exemplo, Macedônia. Macedônia a gente sabe que é um time over. Ontem estava ranqueado, não apareceu. Hoje não pagou nela. Jogo na localização dela pagou um 0x4. 0x4 com uma odd, se eu não me engano, o odd 81, 4 mais time. Então, é tudo isso. Certo, Christian? Certinho, professor. Obrigado, viu? Então tá, então vamos lá. 2 minutos para a gente fazer uma coisa agora. Agora que eu vou conseguir mostrar agora para vocês, senão a gente vai ter que esperar 1 hora para fazer isso. Como visualizar a porcentagem de 3 horas para entender como que ela tá para depois. Tá? Como que ela tá para depois. Vamos lá. Ó. Isso aqui te ajuda muito no gráfico, tá? Aquele gráfico que está em baixa, ele vai te mostrar. Ó. Aqui tem aquele bug do BBTips, tá? Mas já é só ficar dando atualizar aqui que ele vai mostrar para nós. A Premier, pronto. Então beleza. Ó, olha só. A Premier em 3 horas, no ciclo de 3 horas, tá? Ela tá com 41%, quase 42%. Não tá baixa. Quando que eu uso isso? Quando tem uma linha de referência aqui embaixo aqui, ó. De over 2,5. Por quê? Porque se eu tô numa pegada dessa, aqui me vem aqui com 35%, 36%, 38%, eu sei que ela tá abaixo. Se ela tá com 38% e com 3 horas, é paulada na linha de cima. Entendeu? Ó, vamos ver, a Copa ainda não veio. Vamos só esperar um pouquinho. Vamos ver se a Super já veio. Super ainda não também. Vamos lá. Vamos atualizar aqui para ver. Pronto. É só ficar atualizando aqui, ela vai dar 3 horas aqui, ó. Só atualizar. Vai, linda. Ajuda. Ih, rapaz. Deixa eu ver na Super. Pronto. A Super já deu. Tá faltando um jogo aqui, não era para estar faltando. De qualquer forma, a Super tá com 47%. O que pode acontecer na próxima linha? Se eu não tiver gráfico, se meu gráfico estiver em alta, ela pode corrigir. Então, o conteúdo de 3... pronto, a Copa agora deu. Pronto. 45% exato aqui na Copa. Então tá linda. Se não tiver nada de muito maravilhoso aqui, não vale a pena eu entrar. Mas, olha que legal, por exemplo.
45% agora, certo? Olha o último ciclo aqui, ó, praticamente o último ciclo aqui, ó. Tem uma linhazinha de referência aqui. Se ela chega aqui desequilibrada, para menos, o que tiver de queda aqui é caixa para cá. Entendeu? É caixa para cá. Então, por isso que eu queria mostrar para vocês, eu uso muito isso de 3 horas. Pronto, por exemplo, 42%. 43%. Se tivesse uma linha de referência aqui, eu já vi isso, eu faço isso diariamente, tá? Isso eu faço diariamente. O que eu faço? Quando eu... mas isso acontece muito em dia que tá ruim, tá? Mas eu já vi ali 30%, 32% com 3 linhas. Tá? Entendam que são 60 jogos aqui. São 60 jogos. 60 jogos. Tá? 10% de 60 jogos são 6 jogos. 20% de 60 jogos são 12 jogos. 30% de 60 jogos são 18 jogos. E isso vai aumentando. Então, aí, com 40, tem mais de 24 jogos pagos para over 2,5. Mais de 24 jogos. Quando tem muito menos que isso, significa que ela está para pagar. Por quê, turma? Nosso ciclo é 3, 6, 12, 24. E ela vai pagar no quarto ciclo. Por isso que eu faço essa contagem. Então, quando eu pego aí com baixa porcentagem aqui, eu faço o ranking, começo a me localizar pelo ranking. Tudo que vem por aí. Entenderam? Acho que a gente nunca tinha falado sobre isso direito, assim. Alguma dúvida em cima disso? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, ó, over 2,5 não tem segredo. Esse é o rolê de verdade, assim. De 40 a 45. Nossa, quando eu escrever lá para vocês, nossas mínimas estão baixas, é porque ela está com menos de 40% para over. Nossas máximas estão equilibradas. Se nossas máximas estão equilibradas nas 4 ligas, o Júnior está dizendo, olha, ele está acima de 40, as 4 ligas estão acima de 42,5 ali, tá legalzinho. Não, ela tá... Não chegou nem perto da nossa média, da nossa média de segurança operacional, é porque ela não chegou em 42,5. É isso que você tem que lembrar. Beleza? E isso vale para essa dica das 3 horas também, tá? Não confundir na cabeça de vocês, a dica também vale para 6 horas. Então, por exemplo, só que aí vocês têm que tomar cuidado. Por que vocês têm que tomar cuidado? Vou falar isso para vocês. Nesse site aqui, nós não temos ainda, mas no site da escola está caminhando para isso, nós vamos ter 1 hora, 2 horas, 3 horas. Só de clicar, você vai ter a porcentagem ali. Quando o site da escola estiver pronto, vocês vão clicar e vão fazer o seguinte. Vocês vão fazer porcentagem de 5 horas para entender como vem a 6ª hora. Se a 6ª hora vier e mantiver baixa, a 7ª hora é pau na máquina no over 2,5. Por quê? Ciclos de 3, de 6, de 12, de 24. Então, eu fiz o de 3. Olha lá, ó. Já paguei, ó. Já pagou. Tava com 42, já pagou. Ela é que estava menor aqui, ela já pagou. Então, você imagina, se você tem um ciclo de 3 horas, essa é a 4ª hora, o ciclo está baixo, tem que fazer isso toda hora, turma. Tem que fazer isso toda hora. Faz isso toda hora e faz isso junto com o ranking. Entendeu? Faz isso junto com negativa. Se vocês fizerem esse prospecto, eu sei que tem gente espelhando linha, essas coisas todas. Cara, é exatamente isso que vocês têm que fazer. A leitura de mercado vem exatamente para tudo isso. Certo? Então vamos lá. Tá entendido no over? 2,5? Vamos lá. Ambas. 24. Ambas. Então tá. Então, vamos lá. Aí o ambas é o seguinte, turma. Ambas é de 45 a 50. De 45 a 50. Com média operacional
de 47,5. Tá? 47,5. E aí, e a gente já falou disso quando a gente fez, falando sobre as novas odds, essas coisas todas. Eu vou ser muito sincero para você, já fez um mês agora, né? Se não fez, está próximo de fazer um mês aí das novas odds, não sei o que, tal. Ligas que estão muito abaixo dessa 45, tipo assim, não tem tanto hoje, mas essa semana nós acabamos pegando, na outra nós pegamos uma Premier, essa semana acabamos pegando uma Sula, alguma coisa assim. Cara, nem perde sua energia com isso. Não perde. Mas anota. Ó, hoje, na hora tal, a liga tal estava com tanto. Por quê? Porque essa liga, nos próximos dias, ela vai melhorar. E aí você já fica ligado que nos próximos dias ela vai melhorar. Mas naquele dia, não gasta energia com isso. De verdade, porque não vale a pena. Uma liga que tá no ambas, sim, abaixo de 45%, não gasta energia com isso. Não vale a pena. E outra coisa a mais. No ambas, maior ainda. Ou seja, qualquer tipo de... A sequência não influencia no total. Por isso que a gente vê muito mais a sequência de 5 ambas junto, 4 ambas junto, e não vê muito de over 2,5, exatamente porque essa sequenciazinha não muda muito na porcentagem. Imagina quanto ambas não sai numa linha, quanto ambas não saem em 24 horas no total. Então, assim, o ambas é aquilo. Se ele tiver pagando bem o ambas numa linha, ele pode estar afetando o over 2,5, sim. É óbvio que liga que está pagando bem o ambas para fazer o over 2,5 é muito mais fácil, porque você tem 2 times marcando um gol, cada um só falta um. Entretanto, precisa ver se ele não passou de um limite de compensação. Ou seja, uma liga estar entre 48% e 49% de ambas é legal, só que uma liga tá 52% de ambas, ele pode não estar tão legal assim para o mercado de over 2,5, que foi o que eu falei hoje para vocês. Hoje de manhã eu fiz leitura de mercado até, a gente acabou fazendo acho que quase 2h30 de live, na verdade, que era para ter sido um pouco mais rápido, mas enfim. Hoje eu falei assim, ó, para quem quiser operar ambas, era Copa, Euro e Premier. E a Euro era a melhor liga para isso. Se fosse para over, só na Copa. Só na Copa. Por quê? Porque as demais estavam ruins. E aí, em cima disso, você tem que ter toda essa análise que o ambas estava perfeito. O ambas estava na tchutchuca. Só que o over não estava acompanhando esse comportamento. Exatamente por estar desequilibrado para mais no mercado de forma geral. Certo? Então, ambas sim, de 45, mínima 45, máxima 50, média operacional de segurança 47,5. Beleza? Dúvidas? Já falei do comparativo entre 12 e 24, já mostrei o equilíbrio de 3 horas, 5 mais, 3,5, 2,5 ambas, sempre partindo da hora 00. Pode falar, Bruno. O ambas se faz no mesmo princípio do 5 mais, 3,5, 2,5, certo? Como assim? A questão das linhas ali, quando eu vou fazendo desde a hora 00. Mas aí você consegue. Sim, mas aí você consegue, pelo site, você consegue entender aqui, né? Pelo próprio site, você consegue entender. Se você quiser calcular, se você precisar calcular ela parcialmente, aí você vai. 120. Não, então, na verdade é o seguinte. Na verdade, toda essa contagem você tem que sempre começar a partir da hora 00. Sempre. O seu parâmetro vai vir sempre da hora 00. Sempre da hora 00. Certo? Beleza. Tá. Certo. Antes de eu falar sobre os gols, eu queria só mostrar uma coisa para vocês.
que também diz respeito a equilíbrio e que já que a gente está falando de começar a coisa, usem isso aqui também como dica. Quando você vier para fazer os goleadores de 5+, e você pegar uma liga, hoje a Premier, na hora do nosso ranking, nenhum dos times estava acima da nossa porcentagem. Nenhum dos times. Então você já entende que ali, aquela liga, ela tá para baixo. Ela tá bem para baixo. E aí você precisa tomar cuidado exatamente para não ser surpreendido daquela forma que a gente fala, tá? Então, uma das dicas aqui para isso é você olhar nos times ranqueados. Aqui tá com 16, super. 22, ó, pô, Água Branca tá legal, então deve estar pagando bem os 5+ aqui. 23 e 21. Então nós temos Euro e Super pagando bem e a Premier pagando mais ou menos. Então vamos ver, a Premier está com 10,33, a Super com 9,13, 10,58 e 11,16. 11,16. Olha só, 21%, 17%, 16, 16, 15. 23, 17, 16, 15, 13. Essa tá com 22. O outro já tá com 16, com 14, com 13 e com 10. Tá vendo? E essa tá com 16, 16, 15, 13, 13. Então, ainda que esse time aqui esteja bem, a liga como um todo, ela não tá. Então, é muito importante vocês terem essa base relacionada aos times, porque aquela porcentagem, eu sei que eu publico no ranking, essas coisas todas, mas, cara, é porque eu publico não vou ficar explicando pro free o que acontece. Quer saber direito, pula para dentro da escola. Agora, entendeu? Mas isso vocês precisam fazer também. Isso vocês precisam também ter esse tipo de gatilho de entender que se as porcentagens estiverem baixas, aquela liga se torna relativamente preocupante para você. Beleza? Alguma dúvida em cima disso? Tá. Vou falar dos gols. Bom, vocês já sabem, então, que na média de gol, deixa eu colocar em over 2.000 aqui, na média de gol, ela precisa ter 40%, ela precisa ter 40 gols, pelo menos em cada linha. Por que a gente falava disso? A gente falava disso porque quando nós fizemos análise avançada de visão do mosaico, você divide o mosaico aqui no primeiro ciclo de linha e divide aqui no segundo ciclo de linha, né? Se você tiver uma porcentagem de gols, aqui são 10 jogos e aqui são 10 jogos. 10 jogos você teria que ter 20 gols. Se vai chegando aqui, perto do final, e você está longe desses 20 gols, vai te pagar uma goleada aqui nos 3 últimos jogos. Isso a gente já explicou lá atrás, lá na análise avançada, tá? Então, por linha, a gente tem que ter pelo menos 40 gols. Beleza? Ah, beleza. E nas 24 horas? 24 horas é o seguinte, 24 horas é assim, ó. 45% aqui, aliás, média de 45 gols por hora é a menor média aceitável. Menos que isso, você já pode ficar preocupado com seu over 2,5. Tá? Com o 2,5. Por quê? Porque o 2,5 pode estar afetado e ele pode estar compensando com 3,5, 5+. Vou fazer a conta de novo. Se nós temos 20 jogos, tá? 20 jogos. Numa linha toda. E os 20 jogos pagarem 1 a 1, ainda assim nós teremos 40 gols. Nós não teremos over 2,5, mas nós teremos 40 gols. Uma outra situação hipotética. Se nós tivermos 20, nós temos 20 jogos. Se ele vier pagando under, veja bem, só que se ele pagar 4, 5+ na linha, nós já temos 20 gols. Se 4 jogos, com 4 jogos nós temos 20 gols, para os 40, só faltam 20.
Só faltam 20. Faz isso proporcionalmente. Imagina se acontecer isso. Nos 4 primeiros jogos, eu tenho 20 gols e faltando 16 jogos para pagar o restante dos 40. Imagina o que pode acontecer? O tamanho do under que isso pode acontecer? Ele pode não sair mais nenhum over 2,5 na linha. Se ele paga 20 gols aqui, 20, olha só, olha a conta. Se ele paga 20 gols aqui nos 4 primeiros jogos, sobra 16 jogos pela frente, e os 16 jogos saírem ambas 1-1, serão 32 gols. Com 20 daqui, 52 gols na linha. Ele não pagou seu over 2,5. Ele vai te dar um head absurdo, uma sequência máxima gigantesca, e tá tudo bem. E ainda assim ele pagou a quantidade de gols. Então é por isso que vocês precisam ter em mente que tudo isso influencia. E aí, Alan, entra aquela pergunta. Por que eu não gosto de gol no começo da linha? Porque ela não tá mais me devendo. Ela não tá mais me devendo. Ela já pagou. Pode pegar aí, ó. Pode procurar. Linhas que começam pagando 3,5. Pode ser que a linha não seja under, não. Mas ela pode engatar uma sequência under, sim. E 4, 5 under, filho, já é head pra nós. Já é head pra nós. Entendeu? Ah, pagou 5 mais. Vai segurar. Porque o 5 mais segura por conta de resultado. O 5 mais segura por conta de odd. O 5 mais segura por um monte de coisa. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Exatamente essa parte que vocês têm que ter em mente. E tudo isso equilibra ou desequilibra. Para mais e para menos. Ah, mas a liga tá pagando um monte de gols. Ótimo. Aí tudo bem. Aí deixa o pau torar. Vai dar uma merda uma hora, mas ela não vai cair muito. Ela não vai pagar... Uma liga que ela tá pagando, entendam bem, uma liga que está pagando 50 gols, que tá pagando 50% de over 2,5, que a liga tá boa, ela não vai te pagar 28 gols. Ela não vai te pagar. Pelo menos que se ela fizer isso em 24 horas, se ela fizer isso 2, 3 vezes, e acabou. Inclusive, eu tenho falado para vocês que pelo menos 4 horas da bet tem vindo negativas, né? Negativas que eu digo é pagando 15%, 20% daquela proporção do mercado. Pelo menos 4. Quando vocês encontrarem uma liga que está pagando muito mal, ela vem com 4, com 6, com 8, e ela pode ficar assim o tempo inteiro. Certo? Então, saldo de gols, pelo menos 45, mas o mercado vai estar muito bom para se operar em over 2,5 quando tivermos de 48 a 50 gols na liga. Tá? De 48 a 50 gols. Eu não estou falando de porcentagem. Estou falando de unidades de gols. Tá? A gente está falando de gols aqui. Ó. Isso aqui é média de gols por hora. Ó. Tá? 47 na Super, porque agora ela pagou 2,5, 3,5, 2,5, 2,5. Então, ela já aumentou essa porcentagem aqui. Aqui tá com 48, tá legalzão. Inclusive, tá vindo um over aí, ó. Ó, vamos lá, vamos acompanhar. 2, 3, 4. 4 com 2, 6. 6 com 2, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 6 jogos tem só 10 gols. Eu já tô devendo 2 gols aqui. Tá pra sair um over 3,5, um over 2,5 aí. Vamos lá. É Premier. Premier 18. Vamos abrir. Pagou 5 mais, né? Aí, tá vendo? 4-1. Pronto, tá vendo? Já pagou. Não deu tempo da gente ver, mas já pagou. Só esperar o resultado aqui. É exatamente isso aqui. É por isso que eu gosto de operar do meio da linha para frente, porque tudo isso aqui puxa para lá. Tudo isso aqui puxa para lá. E aí vocês estão vendo, né, ó? Degrau de tendência tá daqui para cá, ó. Ó, tá daqui para cá. Tá na bet. Ah, perdão. Ó. Ó, degrau de tendência tá puxando daqui para cá, ó. Ó, tá daqui para cá. Daqui para cá. Aqui já estava com um buraco aberto. Ó. Mais um aqui. Mais um aqui. Tá? Então, aqui, ó. Pronto. 5 gols. Agora, relativamente, ela equilibrou. Agora ela tá com 7 jogos e 15 gols. Ou seja, ela tá na média. Era 14 gols que ela tinha que ter ali, ela tem 15. Pronto. Tá pago ali. Entendeu? Fala, Denis. Ô, Juninho, esses 40 gols da linha é a média ou é a mínima? Ah, tem que dar pelo menos
Seria o mínimo de gols, né? Seria o mínimo de gols que ele teria que pagar. Mas já aconteceu de você ver uma linha com menos de 40 gols? Porra, toda hora. Toda hora. 28 gols é uma das piores. Eu já vi 26, 25, 28 sai toda hora. Pelo menos em liga ruim, 28 sai toda hora. Só você olhar aqui, ó. Só você olhar aqui do lado, aqui, ó. Aqui, ó. 35, ó. Pronto. 35 na Premier. Olha como é que foi a linha. E olha o que eu falei, ó. 35 gols saindo 3,5 e saindo 5 mais, hein? Ó, imagina se não tivesse saído. Imagina se não tivesse saído. Certo, turma? Então pegamos ao vivo aí a história aí dos gols aqui, ó, segurando aqui na frente. Inclusive tem que espero que não paguem mais aqui. E aí no último aqui, ó. E é por isso que eu insisto em toda hora virada de linha fazer o ranking, porque cara, porque a hora que você chega naquele momento ali, a hora que chega naquele momento, você vai entender o que está acontecendo. E você vai ver, peraí, negou ranking aqui. Não negou. Tem aqui, não tem. É isso. É isso que vai acontecer. Vai acontecer. Você vai saber o que tem e o que não tem através do ranking, entendeu? Posso fazer entrada? Não posso. É bobeira fazer entrada? Vou esperar só a linha de cima. É isso. Certo? Então, média de gol... Média não. Gols, né? 40 por linha. E aqui no total... pelo menos 45 aqui na média, que já é bem ruim, mas dias bons vai estar entre 46, 48 e 50. Beleza? Dúvidas? Ninguém? Então acho que é isso. Fala, Bruno. Então, se eu pegar, por exemplo, o mercado de AMBA assim, em 24 horas ele está com 47,5% e a média de gols acima de... essa porcentagem que você está explicando, ela tiver acima de 45, aí eu posso começar as minhas análises, porque daí eu entendo que a liga está equilibrada para esse mercado. Estou falando o último tópico. Tá, beleza. De certa forma, sim. A média de gols ali, ela não muda pelo mercado, não. A gente está falando de média de gols fixa, tá? Ela não muda. Não interessa o mercado ali. Não importa o mercado ali. Ela não muda. Ela não muda, tá? Ela não muda. Tá, beleza. Mas nós não vamos falar disso agora. A gente está falando de equilíbrio. Tá? A gente pode até, de repente, depois falar, a hora que for falar do fazer o degrau de tendência, gravar o comportamento de pagamento. Não confundam também comportamento de pagamento. Nem sempre a maior porcentagem tem o melhor comportamento de pagamento. Vocês estão vendo aqui, ó. Estão vendo ao vivo aqui, ó. Estão vendo ao vivo aqui. O que ela está fazendo? Degrau de tendência, tudo da direita para a esquerda. Tudo, ó. Tudo. Ó. Beleza. Aqui tá terrível. Aqui vai melhorar na próxima hora, tá? Aqui depois Mas isso aqui nós vamos... A gente tá gravando, eu vou falar disso agora. Mas enfim. Mas era isso. O que mais, turma? Perguntas? Agora é a hora, hein? O que eu tinha para passar aqui, basicamente era isso. Volto a dizer, agora a gente falta fazer, eu vou até deixar anotado aqui, ó. Fazer a gravação do equilíbrio na prática. Isso precisa ser feita pelo menos um sábado às 8 horas da manhã. Sábado de... Qual que é o próximo mês? Julho, né? Sábado de julho às 8 da manhã. Pronto. É isso. Mais nada, turma? Posso parar a gravação aqui? Ô, Juninho. Pode falar, Alan. Essas 3 sequências aí que tu
colocou aí. Ela costuma repetir assim, quando dá uma sequência, uma em cima da outra, ela costuma repetir. Peraí, Alan. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre equilíbrio, alguma coisa assim? Sobre equilíbrio ninguém tem pergunta? Então eu vou encerrar a gravação aqui, peraí.